E aí galera, beleza? Vamos falar um pouco lá de Coremas. Corema é uma cidadezinha que fica no sertão da Paraíba. Fica 390 a 400 km da capital João Pessoa. Lá nós temos uma barragem. Duas barragens. E quando eu saí de lá tinha as duas, né? Porque elas se ligam por um local lá que a gente chama de sangrador. Uma transborda para a outra, somando aí as duas um volume de água mais ou menos de... Quando eu saí de lá em 2005 para cá, para São Paulo. E quando eu saí de lá, o volume de água lá era 640 milhões, quase 700 milhões de metros cúbicos de água. É água pra caramba, hein? É água. E de Coremas para João Pessoa fica 390, quase 400 km. Umas 5 horas, 6 horas de viagem, de carro de passeio. E essa barragem foi construída nos anos 40, 30 para os anos 40. E como eu saí de lá em 2005, lá não tem nada plantado. Até 2005 eu nasci em 70 e eu conheci ainda um pouco algodão, safra de feijão, arroz, milho, ainda quando era moleque, ainda nos anos 70 para os anos 80. Eu via lá caminhão saindo carregado de algodão, caminhão carregado de peixe. O comércio era grande. Eles tinham para cá, o comércio lá de peixe era grande. Hoje não existe mais esse comércio. Aí quando foi agora há pouco tempo agora, eu vi uma matéria que uns caras comentando, falando, né? Esses caras daqui do sul. E aquele primeiro-ministro lá de Israel vem para cá implantar trazendo uma tecnologia. Que tecnologia é essa? Qual é a tecnologia deles? Aquele carro de transporte indirigível, aqueles que não precisam de motorista, e filtrar água do mar para fazer água doce, virar água doce. É boa a tecnologia? Lógico que é. Lá eles não tem água. Nós aqui, uma pessoa que fala que vai transformar o Nordeste, nós vamos revolucionar o Nordeste. Esse cara não sabe de porra nenhuma de Nordeste, não sabe nem para qual lado fica o Nordeste. Ele não conhece a barragem de Açu, no Rio Grande do Norte, Coremas, na Paraíba, Castanhão, no Ceará, Oroz, no Ceará, Sobradinho, na Bahia. Corema está em terceiro lugar, fora os maiores aí. E nós temos 640 milhões de metros cúbicos de água, e não temos nada plantado lá. Enquanto a Argentina aproveita, eles fizeram uma barragem lá, aproveitando a água que derrete da geleira. Os caras têm barragem lá, os caras têm 12 mil quilômetros de canais de água irrigada. São o maior produtor de pera, pêssego, maçã, conhecida no mundo inteiro, o maior produtor. E nós no Nordeste lá não tem nada disso. A água tem sobrando. Não vou dizer que tem todo mundo, tem canto lá que tem água sobrando. Tinha, né? Hoje não tem mais porque com essa escassez de água aí, com essa seca, as barragens secou. Só que nunca foi aproveitado nada. Aí o ministro lá de Israel vem com o negócio e o pessoal acha que é legal, acho que é isso que ele está falando. Que filtrar a água da água do mar, filtrar a água do mar e jogar para o Nordeste, para o sertão. Só de Coremas para a capital dá 390 km, 400 km.
Essa ele infiltra água e para puxar essa água para cá, para o sertão, nem tem Paraíba, tem divisa com o Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte, Pernambuco, desprezando aquela transfusão que que no governo de Lula os caras fizeram. Para mim, na minha opinião, assim, na minha opinião, para mim foi uma das melhores obras que foi feita desde quando descobriu o Brasil, foi a transfusão, a transposição do Rio São Francisco. Você pega o Rio São Francisco, se você pega e corta ele e joga a água dele lá em cima em Princesa Isabel e ele desce na gravidade para Corema, a sul Rio Grande do Norte, vai pro mar. Tem que conhecer, velho, tem que conhecer o Nordeste pra tá falando isso aí. Lá esse primeiro-ministro de Israel, lá não tem água, lá é deserto. Tecnologia de um carro sem, lá eles botam bomba dentro de um carro. É até bom lá, porque lá não é mais motorista. Eu vou pra lá, trabalhar lá, eu sou motorista. Os caras falam cada coisa, né? E o pior é que tem que aceitar essas conversas, entendeu? Escutar e os cara tá falando, e se você for falar que ele tá errado, ele acha que tá certo. Nós temos 18% da água do planeta no Brasil. O maior rio do mundo está aqui no Brasil. O maior rio de água doce. Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Paraná, Rio São Francisco. Antes de falar alguma coisa, tem que conhecer, velho. Tem que conhecer Brasil. Conhecer, saber onde estão os problemas. Tem que ter investimento lá, tem que ter investimento. Quem é que investe? Tem que ser o pessoal do governo, tem que ser os governos, prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente. Não é vir um cara não sei de onde e fala umas palavrinhas e o pessoal aceitar que isso é bom, que isso é legal. Temos que mudar, velho, tem que mudar essa maneira eu acho que tem que mudar essa maneira de pensar, o cara tá falando uma coisa, tem que escutar as palavras dele e começar a avaliar se ele tá falando, se tá legal e começar a olhar, começar a estudar o assunto, entendeu? Eu não sei estudar não, eu sou um analfabeto, mas graças ao meu bom Deus me deu a oportunidade de conhecer esse Brasil velho que eu nasci e me criei nele, entendeu? Agora que eu conheço, o que eu tô falando eu conheço. Tem água no Brasil demais. Eu andei numa cidadezinha esse dia aqui, numa cidadezinha chamada Caxambu. É o único lugar no mundo, o único lugar no planeta Terra que tem. Lá tem 12 fontes de água doce. 12 não, 14. 14 fontes de água doce. Só lá que tem essas fontes. E 12, lá é 14. 14 fontes de água doce, 12 já sai com gás. Água com gás. Fonte natural. E o pessoal eu nunca ouvi falar em televisão, nunca ouvi falar em escola, nunca ouvi falar em lugar nenhum. Só passando lá que você vai comentando, o pessoal fala isso, fala aquilo. E você toma conhecimento. E o conhecimento é bom porque eu mesmo agradeço muito a Deus porque eu escuto isso aí, isso aí não entra no meu ouvido e sai por outro não, isso aí eu guardo, entendeu? Quando eu chegar em certos locais e falar sobre isso aí. É isso que o cara tem que levar do nosso país para os outros cantos, falar disso aí. Falar a riqueza que nós temos, a riqueza naturais que nós temos. Minério. Eu vou fazer um outro vídeo falando do minério que nós temos no nosso país. Apesar que não estou falando, eu não tenho muita leitura, mas graças ao meu bom Deus
conheço o Brasil, sei onde é que tem, sei onde é que tem as maiores jazidas de minério no nosso país, no nosso Brasil. Aí fica esses caras aí sem conhecer porra nenhuma de nível Brasil. Conhece aqui, São Paulo, Rio, nunca foram pra lá, pro Nordeste. E como ele só sabe falar que o Nordeste lá o pessoal tá sofrendo, passando fome. O pessoal vive uma vida de miséria lá. Quando os caras se enganam, velho, eles se enganam. É uma pura verdade que o mal nos engana. Ele tá falando mal, mas o mal tá enganando ele mesmo. Ele não conhece, não sabe de porra nenhuma. Tá perdido. Ele, na minha opinião, tá mais perdido que segue em tiroteio. Mas é isso. Eu acho que tem que estudar, tem que ver. Não é estudar ir pra escola, que apesar que na escola você aprende a estudar, a ler, escrever. Tem que estudar sobre o Brasil, velho. Sobre o Brasil. Você desce aqui de Minas pra lá, da Bahia pra lá. A riqueza que nós temos lá de água, só que não é explorado, entendeu? Pega a água de um canto, de um local e dividir essa água. Fazer canais, irrigar. Para que todo mundo tenha acesso à água. Não é água para beber não. Água para beber. Passarinho não faz caixa d'água, não faz nada. E bebe água todo dia. Bebe água, come. E nós somos inteligentes, não ser inteligente é pegar onde tem um rio e canalizar as águas para tudo quanto é lugar. Passa aqui na região aqui na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, a região ali perto de Três Lagoas, para tu ver o Rio Paraná. Você está de um lado de um rio e não vê terra do outro lado. Véio. O rio largo pra caramba, só água doce. Parece um mar de água doce. Aí vem uns caras com essas conversas. Mas é isso mesmo. A gente tem que conhecer. Essa é a minha opinião. Né? Minha opinião. Não sei qual é a sua. Né? Mas é bom a gente começar a ver o nível Brasil aí. Brasil velho, começar a saber sobre as outras cidades. E tudo bem, a gente está em São Paulo, está no sul. Aí, procurar saber mais sobre o nosso Nordeste. Para você ver a riqueza que nós temos de água doce no planeta. Aqui nós somos, sei lá, nós somos abençoados por Deus. É isso aí, galera. Obrigado, viu? Valeu.